Ah, chegou a abolição. A gente continua escravizado. Só mudou a corrente. Estamos todos presos. Só mudou a corrente. É isso aí. A minha luta em especial, ela tem valido a pena, porque eu tenho sido espelho para os meninos e meninas pretos, né, que não tinham uma referência, mas hoje eles podem ter, né? Então, assim, essa luta ela tem valido a pena, né, para poder dizer, ó, eu não sou mais um, eu sou um entre tantos. Existe o racismo estrutural, existe o racismo profissional no meio da sua profissão, existe o racismo na sociedade, aí na rua, do lado de fora. Só que é um racismo que eles tentam dizer que é um racismo discreto. Não é discreto. Eu não acho que é discreto. A gente que é negro, você compra um carro, a pessoa fala, é seu? Ué, eu sou preta, eu não posso ter um carro? Há um apagamento, né, geral, como política pública. Então, você não encontra fonte realmente muito descritiva sobre as nações africanas no Brasil. É raro. As que existiam deram providência em incendiá-las, que a gente já sabe da história como isso foi traumático e o prejuízo que isso nos causou. Mas que tem evidência e tem fonte, sempre tem. Mas tem que saber onde procurar e como procurar. E isso é a maior dificuldade. Quase 5 milhões de africanos, arrancados de sua terra natal, cruzaram o oceano para construir com sangue e lágrimas as bases da sociedade brasileira. Dos portos movimentados da costa do Golfo da Guiné vieram os nagôs, povos iorubais originários do que hoje chamamos Nigéria, Benin e Togo. Eles trouxeram sua língua, seus orixás e o espírito de fé que atravessaria oceanos. Mais ao sul, das vastas florestas da África Central, chegaram os bantus, de regiões que hoje pertencem a Angola, à República Democrática do Congo e ao Gabão. Homens e mulheres da terra, mestres da agricultura, da forja, da música e da resistência. De Angola, especificamente, vieram muitos, povos Mubundu, Ovbundu, que cruzaram o mar trazendo suas palavras, seus cantos e também suas dores. E da lendária Costa da Mina, hoje Gana, Togo, Benin, chegaram os povos Mina, Ewe, Fon, Akan, negociadores, guerreiros, artistas que carregavam a memória viva de suas origens em cada gesto, em cada palavra, em cada celebração. Antes de Itaperuna ter nome, antes mesmo das ruas e das igrejas, esta terra já era dividida. No século XVI, Portugal repartia suas posses na América em grandes faixas de terra, as capitanias hereditárias. Mas muito antes de decretos e fronteiras, esta terra já era viva, habitada pelos goitacazes, aldeados entre Campos e o Ribeirão de São Domingos, e pelos puris, que dominavam os rios Muriaé e Carangola, subindo as serras em silêncio e resistência. A região noroeste fluminense está localizada no entroncamento de três estados, mas dois muito perto, né? Nós estamos perto da zona da Mata Mineira,
né? Então na região das Montanhas Gerais, mas já nas partes mais planas, que é a Zona da Mata. Foi a última região de Minas Gerais a ser explorada depois do ciclo do ouro, então tinha muito indígena. E nós também estamos no sul do Espírito Santo. O sul do Espírito Santo também recebeu, a capitania do Espírito Santo recebeu muito escravizado para trabalhar na capitania do Espírito Santo, que foi uma que deu certo, não levou muitos anos para dar certo, a capitania de Nossa Senhora da Vitória. Mas nós, a capitania de São Tomé, depois Paraíba do Sul, demorou um pouquinho mais esse litoral trazer escravizados para o interior. Então a maioria dos nossos escravizados vieram por Minas Gerais, descendo os rios das Gerais, junto com os colonizadores que vieram de famílias portuguesas, famílias espanholas, famílias francesas que vieram para cá, mas em sua maioria descendentes de portugueses. A principal foi a família Ferreira César, em Laje do Muriaé. Os primeiros relatos é que o José Ferreira César desce o rio Pomba, depois o rio Muriaé, e para na altura de Laje do Muriaé para descansar, porque o rio era muito fechado, uma mata muito fechada no seu lado direito e esquerdo. Então ali em Laje do Muriaé ele achou um lajedo de pedra, o rio já estava um pouco mais baixo, e aí sim eles conseguiram ancorar as canoas e a comitiva dele para. Nessa comitiva já tinha 2 escravizados que o acompanhavam como serviçais de exploração. Eram mateiros. O que era um escravo mateiro? Ele tinha perícia em andar em floresta, selva. Então era da região na África, certamente, que tinha esse tipo de vegetação ou o mais próximo possível. E tinha experiência com animais peçonhentos, tinha experiência em reconhecer recursos que eram utilizáveis ou não. Então isso na década de 30 do século XIX. Então nós estamos falando de 1830 mais ou menos. E a segunda família, que tem mais a ver com Itaperuna, é Alanes Dantas Brandão. E aí o desbravador José de Lanes Dantas Brandão, esse a gente tem uma narrativa mais próxima de um documento, né? Trouxe com ele 2 também escravizados. E um deles era o... Hoje nós poderíamos usar o termo guarda-costas, mas seria o segurança dele. A pessoa de confiança, qual ele usava para protegê-lo de uma ameaça indígena, de uma ameaça de tentar roubar os recursos da expedição, porque as expedições também competiam para quem ia chegar primeiro. E às vezes poderia ter algum atrito entre um e outro, porque eles estavam vindo todos ao mesmo tempo. A lavra de ouro em Minas Gerais tinha chegado ao fim. As famílias estavam desesperadas em procurar novas fontes de renda inexploradas ainda em Minas Gerais. Então eles vieram para a Zona da Mata, que era o único lugar que não se sabia se aqui tinha ouro, se aqui tinha pedra preciosa, o que tinha aqui. Então vieram para os vales do Carangola e do Muriaé atrás dessas riquezas. E a primeira delas foi a madeira, que sempre foi um recurso desde da colônia explorado. O primeiro recurso que o português explorou foi o pau-brasil. E aqui não foi diferente. Reproduz-se essa narrativa e essa fonte de renda. Corta essa madeira, joga no rio e leva para Campos. Conduz até Campos, porque se aproveita a corrente do rio, sem muito esforço, amarra essas madeiras e você não as perde. E elas vão parar no mar. E é lá que ela vai dali que ela vai para a Europa. E é aí que você converte em dinheiro. Então, aproveitando o próprio nível do rio, que corre para o mar, vamos jogar essa madeira para ir para o litoral. Então, a nossa ocupação é das Minas Gerais para o Rio de Janeiro. E não do litoral para o interior, como a maioria do Brasil. Especificamente Itaperuna, o primeiro relato que a gente tem oficial foram os 2 escravos de José de Lanes. Um pelo nome de Bambuí. Era esse de maior confiança dele e ele tratava com alguma distinção mais honrosa, no sentido de olhar para ele como pessoa. A gente tem que ter cuidado ao dizer isso. O que era ele tratar o negro como pessoa, mas ele chamava ele de compadre, porque ele era padrinho dos filhos. E na divisão das terras que ele ocupou, ele acabou doando o José de Lanes. Quando ele recebeu essas terras oficialmente, as chamadas terras não ocupadas eram chamadas de terras devolutas. Se ninguém ocupava, só tivesse nativos, um branco poderia requerer a coroa portuguesa, a coroa, né, o vice-reinado brasileiro. Foi o que o João de Lanes fez, foi o que o José de Lanes fez, que é o pai e o filho. E eles ganharam. Então, o José de Lanes fica com essas terras.
o que é hoje Cardoso Moreira até a Cachoeira de Tombos. É terra pra caramba. Né? Então ele ganha todas essas terras devolutas. Mas ele não podia ficar com essa propriedade desse tamanho, excedia um pouco a lei de terras da época. Então ele doou parte delas ao Bambuí, que é a propriedade aqui entre Itaperuna e Bom Jesus. O Bambuí ficou lá em uma das pequenas fazendas que o Lanes construiu depois de Porto Alegre aqui, como o compadre que recebeu as terras, mas era um testa de ferro. Continuava do Lanes, todo mundo sabia que era do Lanes, mas no papel era do compadre Bambuí. Mas não era comum o negro receber terras de devolutas. Ele não tinha direito de pedir isso. Então José de Lanes pediu, como homem branco, e doou a terra ao Bambuí. Então foi incorporada ao patrimônio dele como um presente para o compadre. E para os irmãos, que ele traz logo da região de Mar de Espanha, hoje Visconde do Rio Branco, eles são dessa região, para ocupar as outras fazendas. Ele constrói primeiro aqui a Porto Alegre, com mão de obra escrava indígena junto, e constrói a Fazenda da Conceição para o irmão e para o pai, que vieram da região de Mariana para morar. Então, o pai e o irmão vêm para essa fazenda, que está de pé até hoje. E a Fazenda São José, na margem do Carangola, em Porciúncula. A Fazenda São José foi a terceira que ele construiu. E foi onde ele morou, ele escolheu morar lá pelo clima, e era a região que tinha mais indígenas, em tese precisava mais da atenção dele, para ele ocupar e explorar os recursos de lá. E foi lá que ele foi morto e assassinado por 3 escravizados, que, muito revoltados com o tratamento que recebiam, simularam um ataque de cobra na lavoura de café que eles estavam plantando. Um escravo correu até a fazenda e disse a ele, né, que um dos companheiros tinha sido picado por cobra de araraca. Morte certa, se não fosse socorrido a tempo. Então o José de Lanes e o genro pegam o cavalo, vão até eles, os dois na lavoura para ver o tal do acidente da cobra, do ataque. Eles estavam armados, com facões e lâminas, e assassinaram os dois. O José de Lanes e o genro. E isso, 1852. Isso foi um escândalo à época. O que não era incomum o escravizado se rebelar. Mas ele ter morrido nessa condição aqui foi, acho que, o único caso de um desbravador, colonizador, os nomes que queiram dar, que morreu assassinado pelo tratamento dado aos seus próprios escravizados. E os 3 foram enforcados em Campos. Os 3 escravizados. No Brasil tinha pena de morte nessa época, e os 3 morreram enforcados em praça pública, na Praça São Salvador, em Campos. Foram julgados e realmente enforcados. Mas, junto do José de Lanes, outras famílias vieram. E junto das famílias, a maioria vindo de Minas Gerais, seus escravos. E aí de todas as naturezas, como eu estou te dizendo. Então, os registros que a gente tem aqui, de algumas paróquias que eu tive a oportunidade de ver, tem Nação, Nagô, Banto, Angola, Mina. Agora, havia uma confusão, como há até hoje, que as pessoas às vezes confundem idioma com nação e etnia. São coisas distintas. Eu posso ser Nagô, falo Yorubá e sou da Nigéria. São 3 coisas distintas, que as pessoas, às vezes, quem estava ali fazendo a anotação, só eu sou Nagô. Isso é uma nação, isso é um idioma, isso é o quê?
para quem estava fazendo a anotação, isso fazia a menor diferença. Não é uma pessoa. Só um registro que eu tenho que fazer porque a lei obriga. Então, olha o apagamento. Eu sou um homem que eu sempre tive preso na árvore genealógica da minha família, porque o meu pai me contava muita história, a minha mãe me contava muita história de tudo que passou, né, antes deles. Então, assim, hoje eu posso afirmar para você, eu venho de uma família, olha que delícia, eu venho de uma família que está entrando na 6ª geração. Eu conto essas gerações que talvez nem o resto da família tenha essa consciência. É uma família grande, mas a gente precisa estar ligado nisso. Aonde a gente está nesse tempo? Essa família ela chegou na 6ª geração, tá? A partir dos meus avós, que eram irmãos. O meu avô Antônio Firmino, pai da minha mãe, e o meu avô Roque Zacarias, pai do meu pai, que por ironia do destino eram irmãos. Os meus 2 avós eram irmãos. O paterno, irmão do avô materno. Então, é uma história muito gostosa. E quando eu conto a partir dos pais deles, né, que era o vovô Zacarias, eu chego à 6ª geração, porque eu passo pelo meu bisavô, o meu avô, o meu pai, né? Aí eu nem entro no meu pai, eu tenho que entrar, na verdade, no meu tio Zequinha, que é a maior família entre os consanguíneos. Porque o meu tio Zequinha, se ele estivesse vivo hoje, Zequinha Firmino, ele estaria, a família do tio Zequinha, a partir dele, ele tem filho, neto, bisneto, tataraneto. Só que o tio Zequinha, ele é filho do meu avô. Então, essa contagem que eu fiz a partir do tio Zequinha, eu tenho 2 gerações atrás. Então, realmente, entrou-se na 6ª geração. É muito gostoso você entender como caminha essa família, por entender que somos cidadãos de cor preta, por entender a nossa luta, por entender a nossa busca. Também preciso colocar, e aí eu entro nessa história que é muito cultural, de homens e mulheres pretos, eu entro um pouquinho na vaidade de entender quem foi o meu avô, Antônio Firmino. O meu avô Antônio Firmino, ele foi administrador da fazenda do senador Francisco de Sá Tinoco. Administrador. Era a transição, na verdade, porque, vamos colocar, 1888, abolição da escravatura. A partir dali tinha-se, né, os negros forros, alforriados, mas tinha também uma continuidade, né, que não saía dessa fazenda, não saía, mas que recebia uma função de confiança. Mas aí tem o status, né? Que ele deixava de ser o negro de dentro, né? É importante essa expressão, é uma expressão bastante cultural. Negro de dentro era um negro, homem preto, que na verdade assim servia o Senhor dentro da Casa Grande. Então, com a Revolução, o meu avô ele já não era mais o negro de dentro, ele era o Antônio Firmino, que era administrador, porque tinha um pouquinho de conhecimento, embora fosse iletrado, mas tinha um conhecimento da natureza, da vivência, e tinha ainda, para deixar como legado de família, uma seriedade, uma decência, uma prontidão e uma honestidade. Baseando nisso, o meu pai e a minha mãe, eles trazem para a gente, né, essa dignidade da gente levar o nome do nosso avô, e leva aos meus irmãos, né, a importância da gente continuar levando essa família, os cuidados com a sociedade, para que a gente não se ferisse, porque nós já estamos, ou melhor, quando os meus pais eles começam a constituir uma família, né, essa família, né, os 7 filhos, só fazem parte de um novo tempo. Eu tenho essas memórias, porque meu pai foi um dos, não posso dizer, talvez fundador realmente, porque
A SEAB ela vem de um conjunto habitacional que foi um projeto da Caixa Econômica Federal. É como Minha Casa Minha Vida num outro padrão, né? E aí, assim, precisava se construir as casinhas. O governo do estado, ele escolhe os terrenos e ele começa a mandar o material. Na época eu não me lembro exatamente quem era o prefeito, mas ele manda o material este que ficou durante muito tempo condicionado no local onde hoje é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. E que material era esse? Eram fios, telhas, madeiras, e naquele local ainda começou a construir ali, né, os tijolos de cimento, e aí construiu-se os 3 primeiros blocos, né, que deram origem ao bairro SEAB, as casinhas populares da SEAB, bairro Governador Roberto Silveira. E o meu pai, assim, ele trabalhava, né, homem pobre, negro, vindo de zona rural, com 7 filhos e uma esposa. O meu pai, ele era um homem que ele trabalhava de dia e de noite. Ele era servente pedreiro, né? Ele era um homem de confiança do encarregado da firma. À noite ele fazia a vigia noturna, na imediação ali do Morada Real. Meu pai ficava por ali com assovio, né? E mesmo assim, ele ainda dividia as tarefas do lar com os 7 filhos, que era a forma que ele tinha de dar uma dignidade maior. Nas minhas aulas, eu tenho muito isso, essa parte teórica, né? Para resgatar, eles entender como que chegou, como que hoje está construído. Não foi fácil. Então, vamos olhar hoje o seguinte. Eu estou com uma criança aqui treinando capoeira, está super bem, e aí vai crescendo, chegou a adolescência. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar. E aí é necessário a gente falar dos nossos antepassados. Porque nossos antepassados não tiveram curso, não tiveram nada, mas tiveram que trabalhar em lavouras, tiveram que trabalhar em obra, tiveram que fazer várias coisas para sobreviver. E para não ter o mínimo do que nós temos hoje. Então, eu não tenho como passar minhas aulas sem passar isso para eles. E tenho obrigação de fazer eles caírem na real. Do silêncio da dor nasceu o ritmo da resistência. Nas rodas de capoeira, os corpos giram como páginas vivas da história. Nas escolas e nos palcos surgem nomes, vozes, conquistas. Não bastava sobreviver, era preciso ocupar, afirmar, transformar. Então as pessoas não estão preparadas para isso. Trabalho, já teve lugar que eu fui diretora de escola, eles estão acostumados com a diretora branca mandar neles, uma negra, é o fim do mundo, né? Primeiro dia de serviço, eu toda bem arrumada, eu estava até de veste também, bem arrumada, cabelo bonito. Uma mulher branca olhou para mim de cima e embaixo e falou assim, Ana, que é a diretora? Olhou de cima e embaixo. Eu vi o olhar, aquele olhar me matou no primeiro dia. De cima e embaixo, tipo assim. E ela relutou, tudo que eu tinha que dar de ordem, tudo que eu tinha de falar, ela não queria obedecer, porque a diretora era negra. Ela ia na branca, mas não obedecia. Já tive mãe de aluno de dar presente à diretora branca, que eram 2 brancas e uma preta. Dava as 2 brancas e não dava preta. O filho dela estudava no meu horário, para não ter que falar comigo, porque eu era preta, ela ia de manhã para falar com a diretora branca. Aí a pessoa vem falar assim, não existe racismo, existe. Hoje eu sou bastante realizado, mas assim, quero firmar dentro desse trabalho a minha luta, né? Como qualquer outro homem preto de sociedade e de uma família menos favorecida, eu quero firmar que a gente não chegou aqui à toa, né? Houveram dias em que a apostila ela não podia ser comprada, mas eu tinha que ir na casa do colega copiar.
houveram dias, ainda lá na infância, que não havia merenda, e sequer, quiçá, merendeira. Fui feliz, inclusive, porque no momento em que eu fazia, transitava, né, da infância para a adolescência, uma família acolhedora, que eram meus vizinhos de frente, né, que me acolhiam e me contemplavam, né, com lanches, com merendeira, com material escolar, por vezes encapado, etiquetado, Meire Piedade Barreto Toledo de Souza. Uma mulher, né, que ao longo de 70, 71 anos, eu tenho gratidão por tudo que ela me proporcionou, somando com meu pai e com a minha mãe. E assim seguiu a vida, e hoje, Adenilson Zacarias, pedagogo, com muito orgulho, mesmo porque eu entendo ter usado os bornás de perna de calça, ter usado as sacolas de arroz, que eram partidas ao meio para carregar o livro escolar, entendeu? E assim, dividir o lanche com os amigos da escola, mas assim, é tudo com muita dignidade. Mas isso só me fortaleceu. Isso só me fez com que eu reconhecesse em mim o homem preto que eu era, a dignidade que eu precisava ter mais e mais, a honradez que eu precisava fazer para levar o nome do meu pai e da minha mãe. Então, o pessoal tem que abrir mais a mente, né? O pessoal do interior tem a mente um pouco mais fechada com questão da cultura, né? A gente levar adiante. Mas capoeira. Ninguém pergunta ao professor de capoeira, ao mestre de capoeira, alguém que faz a capoeira de verdade, o que é capoeira. Mas todo mundo tem uma opinião sobre a capoeira. Entendeu? Então, é muito simples julgar. Mas espera aí, antes de eu falar da capoeira, vou perguntar a alguém que vive a capoeira o que é a capoeira. Né? As pessoas criticam, falam, mas não sabem nem o que falam. E aí a capoeira paga o preço. Capoeira hoje é o segundo esporte mais praticado em todo o mundo. É o segundo esporte mais praticado em todo o mundo. Aí eu te digo, patrimônio imaterial da humanidade. Precisava mais alguma coisa para a capoeira? Para ela ter apoio, ser reconhecida? Olha o tamanho da capoeira. É a maior divulgadora da nossa língua em todo o mundo. O que acontece? Não é difícil. É só querer estudar a nossa história. Mas estudar a nossa história é verdadeira. Porque, infelizmente, a gente está num local que a maquiagem é forte. A maquiagem é forte. Capoeira, ela se define em várias formas, né? Capoeira é o que o momento determinar. Capoeira, você está fazendo a capoeira hoje como um estilo de vida. Você está brincando com a capoeira. Eu quero aprender a capoeira, eu quero a cultura. Eu quero entender a nossa história. Né? Eu quero a capoeira como luta. Então, ela é o que o momento determinar. E a palavra capoeira, ela vem mais porque vamos lá na capoeira, aquele mato, né, aquela vegetação. Então, muitas das vezes as pessoas ficam, o que é capoeira? O capoeiro também pode ser, antigamente, as pessoas, né, carregavam aquele cesto, né, chamado capu. Então, o pessoal falava, lá vem o capoeiro, né? Então, ela tem várias definições. E daí a gente fala, o capoeira é o que o momento determinar, nós somos capoeiristas, né? E a gente vai mudando conforme a razão. Se a gente começa a trazer a nossa cultura, a nossa arte, e junto dela a gente traz aí, resgata o maculelê, o samba, o jongo, né? No interior, a força ainda é muito pequena para a gente quebrar as barreiras, os preconceitos. Então, é melhor a gente se fortalecer, estudar a nossa cultura e quando a gente estiver preparado, a gente mostra para quem ainda não conhece. Porque eu conheço a nossa cultura, eu sei como que é, tenho o maior orgulho, mas infelizmente eu não consigo chegar a todos que gostam de criticar.
né? Muitas das vezes eu dou minha cara para bater, mas a minha voz não chega até aquela pessoa que precisa ouvir. Um irmão que era tudo para mim, Elson Zacarias, por que não citá-lo? Elson Zacarias foi um baluarte, um homem preto, pobre, um homem desprovido de vaidade, um homem que terminou com a faculdade de assistência social, mas antes disso ele tinha cursado até o 5º período de letras, um homem totalmente voltado para a literatura. O Elson conhecia todos os autores da literatura e ele discutia com propriedade as escolas literárias, fosse o lirismo, trovadorismo, o modernismo, pós-modernismo, e o Elson entrava nessa seara. Então, assim, sabe o Elson, que foi também presidente da Associação de Moradores durante 35 anos, né, no bairro Seab. O Elson foi presidente da Escola de Samba, né, que durante 20 e poucos anos alegrou a nossa comunidade. O Elson foi presidente de uma ONG chamada GUPV, Grupos Unidos para a Vida em Itaperuna. Na verdade, o meu irmão ele traz a Itaperuna a primeira parada gay, o que na época trouxe muita divergência, porque nós éramos filhos de pais e mães muito rígidos, mas que nos dava liberdade do novo, né? Não eram permissivos, mas eles davam liberdade, essa sabedoria que a gente tinha de querer experimentar um novo. Meu irmão buscou forças e na época teve uma divergência com a Igreja Católica. É delicioso falar isso, entendendo que a Igreja Católica é a igreja que a gente tem como uma referência, mas que assim na época divergiu, mas que no final tudo saiu direitinho. E ali a gente teve mais uma, mais duas, mais 3 paradas gay. E aí assim, tudo isso para lembrar de Elson Zacarias, que marcou nessa cidade, nesse bairro, pela sua humildade, pela sua sabedoria. Então, assim, eu acho que eu chego aqui, no homem que eu sou hoje, sendo um bom jogador. Foi preciso ser MacGyver, foi preciso driblar, foi preciso para poder sobreviver. Mas, assim, não posso também deixar de olhar uma trajetória de vida sem dizer, olha, houveram momentos difíceis, né? Onde faltava o livro, faltava o material escolar. Na faculdade, ainda que tardia, né, ela veio como um presente, porque eu precisava me qualificar, e eu sempre quis fazer tanta coisa, mas eu digo com muito orgulho, eu não podia fazer aquilo que eu queria, porque eu tinha que fazer faculdades custeadas, né, e eu não tinha condição. Eu queria fazer letras, eu queria fazer literatura, eu queria fazer direito, mas eu não podia, porque eu não queria iniciar uma faculdade privada e ter que parar por falta da mensalidade. E aí, quando eu assim, parei um pouquinho, respirei, e aí eis que surge a oportunidade do vestibular para pedagogia. Então, aqui em Itaperuna, eu tenho esse trabalho há 18 anos. Esse projeto aqui, eu tenho ele há 18 anos, né? Comecei ele na praça, depois fui para o CIEP, né? Sempre pulando assim e tal, até encontrar uma base. E hoje eu estou aqui com esse projeto firme aqui na Associação Padre Humberto Lindelof, desde 2018. Tenho todo o apoio aí do padre, né? E a gente tem levado esse trabalho, resgatado várias famílias, independente da faixa etária, né, através da capoeira. Eu sou da Abadá Capoeira, Abadá que significa Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira.
né? Nosso presidente é o mestre camisa, José Tadeu Carneiro Cardoso, né? E ele foi aluno de mestre Bimba, criador da capoeira regional, né? E muitas pessoas me perguntam: Val, da onde você tira tanta garra? Val, como que você luta tanto pela capoeira, você acredita? Abaixo de Deus, pela capoeira, abaixo de Deus, eu tenho que agradecer muito o mestre camisa. Ele me faz acreditar. E aí o projeto foi crescendo. Aí eu fiz a primeira culminância em 2018, na escola. Fizemos um festival de comida africana, foi maravilhoso. E nessa festa eu já ardia no meu coração uma vontade de homenagear pessoas negras, porque eu pensava em mim. Eu falava, poxa, eu já tenho 20 anos de profissão, 25. Nunca ganhei um certificado de papel falando assim, você é um excelente funcionário. Você não precisa dar um troféu bonito igual esse aqui, ó, para você botar na mesa. Para uma pessoa, para ser reconhecido, um pedacinho de papel basta. Um certificado, porque você vai saber, poxa, meu chefe lembrou de mim. Eu sou boa. Não precisa te dar dinheiro, nada. Um papel. Aí eu falei, poxa, trabalho há tantos anos, eu via colegas com pouco tempo de serviço ganhar um certificado, que a pessoa era boa e a gente se virava, se matava. Nunca vi falar que um pretinho ganhou. Aí eu olhava, tinha o melhor do ano, empresário do ano, não tinha preto que ganhava. Aquilo eu falei, meu Deus, se eles não ganham, que é advogado, que é médico, que não sei o que, eu que sou professora, vou ganhar quando? Nunca. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer um negócio, vou criar um prêmio aí. Quanto que eu vou ganhar o melhor do ano, empresário do ano? Nunca. Vou criar. Aí mandei fazer um troféuzinho na época de vidro, backdrop, e Deus colocou pessoas maravilhosas na época que me ajudou. O chefe Marco Aurélio fez comida para mim, feijoada. O falecido Wellington WRW foi um dos melhores decoradores da cidade. Esse aqui, ó, foi o primeiro troféu do Negro Destaque. O primeiro. Foi o primeiro, 2017, 2018. Ó, é um símbolo do Oscar, mas só que preto. Aí tá aqui, ó, cultura afro-brasileira. Na época tá aqui o nome da escola, porque a festa aconteceu dentro da escola. E já esclarecendo, né, algumas pessoas maldosas que falam assim, a professora deve ter roubado esse projeto da escola. Eu não roubei o projeto da escola, porque a escola não tinha esse projeto. Nunca teve. Colégio nenhum de Itaperuna tinha esse projeto. Eu criei. Como ainda não tem. Eu criei e executei na escola. A escola é apenas um local. E tem gente que já ofereceu dinheiro para ser homenageado. Quanto que paga para ser? Fez nada. Se você é um bom profissional, eu vou procurar saber da sua vida. Se for, eu te coloco, né? E mesmo hoje com o projeto enraizado, ainda tem pessoas que tentam derrubar, né? Eles estão acostumados a ver as diversas profissões, mas no branco. E tem pessoas de Itaperuna que a gente convida e faz de besta e não vão. O da cidade não valoriza. O de fora vem de não sei quantos quilômetros para vir aqui receber. Eles pedem para vir. Já teve gente, que eu empresário, 2 empresários, que eu já convidei 2 vezes, não veio. Eu tive que ir lá apoiar o convite de volta, estava todo amassado. Na festa ele não queria ir, mas para ir no show no pagode ele queria. Eu falei, não, se você não vai na festa, o pagode também você não vai, apoiar o convite. Então, mediante isso, falei, vou abrir para fora. Já homenageei o vereador de Eugenópolis, primeiro vereador negro de lá, presidente da Câmara. Já homenageei uma transista de Talva. Já homenageei uma professora de natividade que já escreveu livros. Ninguém deu a mínima para ela. Hoje ela está em Portugal fazendo mestrado. Eu estou sempre na minha. Eu não posso mais fugir. Com meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Vambora, gente!
Mas você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que vocês e todo brasileiro tem sangue crioulo. Enquanto der pra eu fazer, eu vou fazer. Tem piadinha? Outro dia falaram comigo, tá doido, que você homenageando 60 pretos por ano, tem que diminuir isso, bota uns 20, uns 30. Eu falei, não. Começou com 30, botei 45, 50, agora já tem 60. Qualquer dia eu vou fazer uma festa com 100 pretos homenageados. Aí a mulher falou comigo, vai acabar os pretos essa cidade tudo. Eu falei, minha filha, se acabar, nós já estamos começando a buscar fora. Ué, eles não iam lá na África buscar o negro para ser escravo aqui? Por que eu não vou buscar em outra cidade para homenagear? Isso aí é uma coisa que você vê no seu dia a dia, quando você anda na rua, vê um pai te agradece, o seu telefone toca e um pai que você muito mal viu ele te agradecendo. Ó, faz isso com meu filho, fala isso com ele, não sei o quê. Ele te respeita demais. Você é o espelho para o meu filho. Meu filho chega em casa, só fala de você. Meu filho chega no colégio, fala de você. Olha, tudo do meu filho agora é Tival. Tudo que você fala vira lei lá em casa. Né? Então não tem preço. Você andar na rua hoje, encontrar um pai de família e falar, muito obrigado por você ter me ajudado. Olha, eu não esqueço até hoje daquilo que você me ensinou. Ó, meu filho vai treinar com você. Né? Não tem preço. Quando eu chego no conselho, eu sou o primeiro conselheiro preto da história de um conselho tutelar. Conselho tutelar que parte da Lei 8.069 de 1990. Então, quantos anos tem o conselho? Se a gente for calcular, 90 para 2025, 35 anos. Ele vai completar agora, dia 13 de julho. E como eu chego no conselho em 2009, essa lei é muito nova. E o conselho era visto como uma cartilha mal vista, mal interpretada e mal atuada. Eu digo que eu fui um homem muito usado por Deus, porque além de eu ter sido o primeiro conselheiro preto, né, pobre, o primeiro conselheiro que não tinha um estereótipo da mulher branca, porque entendia-se que o conselheiro tutelar ele deveria ser uma mulher, na verdade com cara de uma sinhá, entendeu? Porque a mulher é mãe, porque isso. Eu quebro esse paradigma, né, quando eu chego preto, franzino, entendeu? Quando eu trago uma identidade, sem precisar dizer como conselheiro, sou homem, sou mulher, sou branco, sou preto, sou gay, sou hétero, eu sou simplesmente Adenilson chegando. Mas o que na verdade choca a sociedade num primeiro momento. Eu me lembro de um atendimento onde a atendida, ela pegou no meu dedo assim, mas ela queria ser atendida pelo conselheiro, que na concepção dela seria uma mulher e branca. E com muita sabedoria, eu consegui entender aquele olhar e eu consegui fazer talvez o melhor atendimento que eu já fiz na história das minhas 3 gestões no Conselho Tutelar de Itaperuna. Eu falei de amor, eu falei de direito, eu falei de decência, eu falei do direito da mãe para com o filho, o dever da mãe para com o filho, mas num dado momento eu começo a cativar aquela mulher por não entender também a história dela. Então eu começo a empoderá-la como mãe, porque eu começo a falar assim, do direito da adolescente enquanto filha para com a mãe, do dever da adolescente enquanto filha para com a mãe. E no final a gente lê uma cartilha bonita, onde todo mundo foi detentor de direitos, mas todo mundo também tinha ali os seus deveres a cumprir. Mas foi um susto para ela, porque eu me lembro direitinho que ela disse na recepção, eu preciso falar com o conselheiro. E eu já estava na recepção. E ela não entendeu que eu era o conselheiro, isso em 2009, 2010, porque na verdade ela via em mim apenas o serviçal, não desqualificando, porque nunca que eu tenho essa essência mesmo do homem que pega pesado, que limpa, que corrige, e se preciso for, passa uma brocha. Então, assim, estar serviçal não seria para mim vergonha nenhuma, pelo contrário, eu venho dessa natureza.
Então, essa senhora que me olha diferente, naquele momento, ela se choca, né? E ela é infeliz várias vezes. Primeiro, que eu sou um homem da labuta diária. Segundo, que eu sou um homem buscando ascensão. Embora preto, ali eu sou o conselheiro. Embora preto, ali eu era já o presidente do Conselho Tutelar de Itaperuna. E aí, em 2020, o que muda essa história? Eu entro para o Conselho Tutelar, eleito em 2019, entro para o Conselho Tutelar, trabalho aproximadamente 6 meses, 7 meses, e aí eu, assegurado de que eu tinha um salário, né, conquistado novamente, agora eu posso ser candidato a vereador. Porque na pior das hipóteses, se eu não caminhar no Legislativo, eu tenho direito de retornar para a minha vaga, na minha cadeira no Conselho Tutelar. E aí eu me aventuro, né? E eu digo, uma vez eu saí do Conselho em agosto, e eu digo para os meus amigos conselheiros, não podia fazer política lá dentro, porque eu tinha ética, mas eu entrei no processo de descompatibilização. E aí eu falo para eles, eu vou ali, se der certo eu fico, se não der eu volto. E eu fui feliz nessa caminhada e finalmente chego ao Executivo. De 2021, solicitou do Executivo, né, e da Companhia de Abastecimento de Águas e Esgoto SEDAI, em data de 2/6/2021, esclarecimento do porquê não foram tomadas as devidas providências para a ativação da caixa d'água, construída há mais de 10 anos, né, e com capacidade de 4 milhões de litros de água, e que apesar de toda a estrutura construída, inclusive com investimentos de tubulação e redes, passando pelo Beco da Baiana, a referida caixa d'água não foi ativada, nem sequer obtivemos os devidos esclarecimentos. É que eu venho aqui reiterar o meu ofício, eu venho aqui dizer à minha comunidade, dizer a Itaperuna, que essa é uma causa nossa. Eu sou a prova viva de que um trabalho bem feito, em qualquer lugar, ele vai render frutos. O Conselho Tutelar ele era visto, inclusive, Júnior, por algumas pessoas do poder público, é um termo horrível, mas é o termo que eu ouvia na época, o esgoto da prefeitura. E eu provei, na minha ascensão, que o conselho não é o esgoto, ele cuida de vidas, o conselho cuida de família, o conselho ele tem uma cartilha, o conselho da dignidade, o conselho tutelar, né, ele é esse arsenal de pontuações acerca das medidas protetivas, acerca da interpretação dos artigos, entendeu? Então, assim, é muito gostoso colocar que quando eu chego à cadeira de vereador, é porque esse conselho que era desacreditado, ele foi bem representado, ele foi bem acolhido, as famílias foram bem acolhidas e agora essas famílias reconhecem um homem que tem uma história e o elegeram em 2020. Itaperuna é feita também dessas presenças que por muito tempo foram invisibilizadas. Hoje, seus descendentes se erguem em espaços de poder, de arte, de memória. A luta por reconhecimento continua, agora com nome, rosto e voz. E hoje, eu, aqui no interior, né, distante da capital, não é fácil, mas ouvindo a palavra do Mestre, seguindo os passos dele, a gente tem determinação para levar a nossa arte adiante, a gente lutar e fazer a diferença na vida das pessoas. Aonde eu falei com você, mais importante do tempo que eu tenho na capoeira é o que eu fiz nesse tempo, né? Então, hoje, eu estou ainda engateando, mas eu olho para trás, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu conquistei e pelas pessoas que eu já ajudei e ajudo através da capoeira. Porque do jeito que eu ajudo, tem pessoas lá que me ajudam. O meu mestre me ajuda.
meus amigos me ajudam, né? Pessoas do mundo todo, né? Então isso aí não tem preço. Então, o meu desejo é que um dia a gente não precise estar debatendo desta forma, e a gente está fazendo um trabalho muito importante, falar sobre esse assunto. Racismo nós nunca vamos deixar de falar, mas que nós possamos no futuro, nas próximas gerações, possam estar fazendo trabalhos como esse, de conscientizar que a nossa geração lutou para que eles chegassem a um patamar de nós não precisarmos discutirmos desta maneira. E sim outras pautas, em posições muito mais equânimes, né, de debate. Aí sim, nós vamos estar perto de uma igualdade, né? E aí sim, acho que a gente chega ao patamar de civilidade, que nós não atingimos ainda. Então, apesar dos avanços, o Brasil ainda é um país muito atrasado nesse debate, e nas posturas. Então a gente precisa melhorar. Não desista, vai adiante e procura sempre a base. Procura sempre a base. A base de quê? Procura os fundamentos. Da onde veio. Porque sabendo da onde veio, vai ter um direcionamento, saber onde vai chegar. Quero ainda colocar e deixar uma reflexão realmente para todos que puderem ver esse documentário. Lembro-me de uma fala, abre aspas, que diz assim, em duas melodias: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Fecha aspas. Abre novamente, porque agora eu quero lembrar: abra as asas sobre nós, ó Senhora Liberdade. Fecha aspas. Quero dizer com esses versos, que são de músicas distintas, que assim, essa frase, ela eterniza o nosso clamor, né, por liberdade, clamor por novos tempos, advento, caminhada. Então essa frase, ela define esse desejo do homem preto de ser liberto. Contudo, é preciso não baixar a guarda. Entretanto, é necessário se conhecer, se autoconhecer. É importante ter empatia, é importante sentir o outro, é importante ler, pois a pessoa que não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. É importante seguir, marcha saudado, bate tambor. Isso é importante, caminhar sempre. Somos soldados, né, nessa selva, né? Somos soldados nessa sociedade de homens maus, né? Eu li uma parte que fala sobre os 3 estágios de Debré. E aí, né, tornou-se até um samba, se eu não me engano, da Viradouro, e é muito gostoso eu lembrar essa parte, onde o Debré, ele fala assim: que felicidade, eu vim da França convidado pelo rei. Eu trouxe a arte, me espantei maravilhado, quando aqui o paraíso encantado eu encontrei. Estou falando de Brasil. Índios, brancos, negros, em harmonia racial, realçando a natureza deste país tropical. E ele fala um verso que ele diz assim, quando ele chega de maneira póstuma, aliás, assim, quando ele volta, né, à Terra, nesse sonho, que é os 3 estágios de Debré, ele encontra notícias más de homens maus. Quer dizer, a guerra, né, o separatismo, a falta de inclusão, a corrupção e a dor. Então, assim, eu sonho com um dia onde eu não vou estar encarnando o Debré num retorno, né? Porque se um dia eu partir e voltar, não quero, ao voltar, se for então possível, encontrar notícias más de homens maus, mas sim uma terra de homens
que aprenderam, que se libertaram e que estão prontos para qualquer outra vida. Eu acho que é isso. Você tem certeza que Deus vai preparar pessoas boas. E o conselho que eu deixo para a comunidade negra e também para quem não é negro. Se você tem um sonho, a primeira pessoa que não pode desistir desse sonho é você. E você só vai chegar onde ninguém chegou quando você fizer o que você nunca fez. Se você fizer o que o fulano fez, você vai chegar no mesmo lugar que ele. O diferente dá trabalho. Eu tive trabalho para ir para o lado diferente. Todo mundo ficou lá, deu aula no mesmo livrinho. Eu falei, não, eu quero projeto. Fui chamada de doida, de louca. Você é doida gastar dinheiro do seu bolso? A mesma pessoa que me chamou de louca, 3 anos depois foi lá receber o prêmio e me pediu perdão. Você me perdoa porque um dia eu falei que você era louca. E hoje você tem nome, hoje você tem status. O projeto me tirou de uma sala de aula, hoje eu estou na secretaria. Não sou secretária, mas estou lá, estou feliz por estar lá. Eu amo estar lá na cultura. E muitas outras portas também já surgiram, convites para ir para outros lugares. Hoje, a pessoa não me conhece mais como a tia Angelice da escola. Qualquer evento social, eu sou convidada com a mesma importância que um vereador é convidado. Se eu chego no evento, eu posso ficar lá no cantinho. Vocês me veem com a minha camisa, coisa. Ah, gente, chegou aqui agora. Em vez de falar, chegou o vereador tal? Aham. Mas vai falar, chegou aqui a Angelice, idealizadora do Negros Destaque, o maior prêmio de valorização do Noroeste do Estado do Rio. Eu aprendi uma frase, eu li numa camisa que os amigos colocaram lá na capoeira. E essa frase não sai da minha mente. E é pura realidade. A casa grande, ela surta quando a senzala aprende a ler. Pronto. Pronto. É só isso. Aprendeu o caminho, filho. Casa grande vai surtar.